Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no JV Notícia. Antes de começarmos, já deixa aquele like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo top para vocês. E também deixa o seu comentário e sem enrolação, vamos para a notícia. Bom, o Lula já se comparou ao Juscelino Kubitschek, ao Getúlio Vargas, ao Nelson Mandela e a Jesus Cristo, entre outros. Então, e ele conversa, dá conselhos, né, a Jesus Cristo diariamente, pela intimidade com que trata do assunto. Agora, o Lula, ele vive vida de rico. Estava fazendo as contas aqui. Há 40, ele deixou de ser pobre em 1980. Nós já estamos em 2024, são 44 anos de vida de rico no começo e agora de milionário. Faz bastante tempo. Ele se tornou rico ao conhecer o Roberto e ajudar, aspas, o Roberto Teixeira, o amigo dele que tem a Imobiliária Lula, né, o dono oficial ali da Imobiliária Lula. De lá para cá é vida de rico, ele só anda de jatinho ou no avião próprio, mora em palácio e fala como se tivesse alguma misericórdia aí pela miséria. Ele não tem pena disso. A figura que mais me espanta e horroriza é o cara que foi pobre e que não tem pena, né, da pobreza. Ele viveu como pobre, ele sabe o que é. Nós todos vimos a pobreza, convivemos com a pobreza, agora ele foi. E ele usa a pobre para enganar. Ele tem votos nas regiões onde é majoritário o eleitorado desinformado e pobre. Ele transformou o Bolsa Família no maior programa oficial de compra de votos do mundo. Ele fez com que o pobre perdesse o direito de sonhar. O sujeito que ganha o Bolsa Família, ele acha que a vida é sobreviver até amanhã. Comer hoje, está vivo amanhã. Ele não vai pensar nos passeios que faz o Lula com a Janja, ele nem sabe onde ficam outros países. O cara nasce e morre acreditando que é o Lula que garante a sua sobrevivência. Então o Lula, ele não leu nada, não sabe quem foi nem Jesus Cristo. Se você pedir para ele rezar a segunda parte do credo, do Salve Rainha, ele para ali na primeira linha. Mas, no entanto, ele acha que Cristo foi de esquerda. Se ele está comparando com a esquerda brasileira, ele está fazendo uma acusação grave. Está dizendo que o Jesus Cristo foi ladrão, corrupto, foi condenado não pelo que dizia, mas pelo dinheiro que furtou dos romanos. É isso que o Lula deve achar. Agora, não consegue falar para a plateia que não sejam domesticadas. Esse é o grande castigo imposto ao populista. Ele não tem povo, ele precisa selecionar o auditório para começar a falar. No dia em que isso acontece, o político perde o direito de se achar popular. É um populista, oportunista e corrupto, ladrão, condenado em 3 instâncias. Agora, vem fazer esse discursinho aqui na Paulista, sem segurança. Tenta. Também não passa da primeira linha, como se ele tentasse decorar o Salve Rainha. É isso. Exatamente isso. Não nos esqueçamos de que ele era, até esse discurso, é candidato ao Nobel da Paz. Era ele, o pacificador. O PT queria que ele fosse o Nobel da Paz. Pois bem, hoje é o pária, o grande pária do mundo, porque só a ignorância monumental não explica a referência explícita ao Hitler. Ele deixou claro, não é nazista, não, é Hitler. Ele comparou essa besta, eu digo isso porque não vê nada, não aprende nem como cinema, que é o básico. Eu vi outro dia, agora, poucos dias, um filme que eu recomendo, chamado A Conferência, que trata da conferência de Wannsee, que em 1942 deliberou sobre a solução final, como eles apressariam o Holocausto. E aí a gente vê, por esse filme, a que o Lula comparou Israel.
Ele ignorou o brasileiro que continua entre os reféns. Ele ignorou que o ataque foi feito pelo Hamas e foi elogiado, além dessas pessoas já mencionadas aqui, pelo Hamas. Mereceu o que talvez tenha sido o primeiro agradecimento feito pelo Hamas publicamente a alguém. Isso diz tudo. Por que ele acha que o Supremo precisa demonstrar coragem? De que corte você exige isso aí? Basta cumprir a lei, basta defender a Constituição. Vou fazer um paralelo, parece estranho, mas é muito claro. O Mike Tyson parecia imbatível até que os seus adversários descobriram que em toda a luta ele começava atacando e avançava até acertar um soco mais forte e nocautear o adversário. Descobriram os treinadores dos outros pugilistas que ele tinha dificuldade ao recuar. E sofreu o primeiro nocaute quando isso ficou claro. Ele não sabia recuar, ele não sabia se defender, ele só atacava. Mike Tyson era considerado até então imbatível, né? Tinha a violência do soco dele era uma coisa extraordinária, então ninguém faria nada contra ele. O Alexandre de Moraes não sabe recuar, ele só ataca. Está sendo vítima dessa estratégia, ou dessa compulsão, porque está indo muito mal desde o começo do caso. Veja só, ele começou a semana avisando que tinha sido criado um órgão no Superior Tribunal Eleitoral que faria o trabalho atribuído ao Superior Tribunal Eleitoral, formado por gente que é do TSE, sob o comando de quem? Aí que vem a diferença, dele. Ele gostou tanto de administrar a eleição, estou sendo brando, a eleição de 2022, que ele quis permanecer na gerência geral da eleição deste ano. E criou ilegalmente esse cargo. Começou bem, estava à vontade para defender isso aí. Quando o Elon Musk fez uma pergunta banal, por que tanta censura no Brasil? Pergunta que todos os brasileiros se fazem há tanto tempo. Ele poderia, se tivesse um pouco de inteligência política, dizer o seguinte: não, estou cumprindo a lei em defesa da democracia. Essa bobagem que eles repetem a cada 20 minutos. Não, ele resolveu incluir entre as vítimas do autoritarismo do Supremo um homem que não é brasileiro, não tem foro especial, e se cometeu algum crime, foi nos Estados Unidos. E resolveu incluir no processo do fim do mundo que não termina. E aí, o que se vê agora é o quê? O Supremo falando que precisa de uma regulação rápida a internet, todas as plataformas, redes e tal. Quer dizer que até agora eles agiram à margem de qualquer norma. Prevaleceu o quê? A vontade do Alexandre de Moraes, referendada pelos demais ministros. E eles querem fazer leis, papel que compete ao legislativo. E depois comentaremos. Isso aí, quem faz lei é o legislativo. Quando o Supremo age assim, age fora da lei. Agora, o que quer dizer o Alexandre de Moraes com alienígena? É porque ele também solta foguetes. Isso é sinal de força, de inteligência, de sucesso empresarial. Não é muita gente que consegue isso. O Moraes se acha bem melhor e mais esperto que um empresário desse porte. E começa a usar essas expressões que não fazem o menor sentido e conta mentiras. O homem que vai ensinar o Brasil a só falar a verdade diz que o povo gostou. Isso é mentira. 70%, 68% por aí, dos frequentadores, dos usuários das redes estão do lado do Elon Musk. Por quê? Porque se trata de decidir quem é a favor da censura e quem não é. Essa história de não ser, como é que é?
direito de expressão não é direito de agressão. Todo mundo sabe disso. Até o pipoqueiro que fica perto de faculdade de direito sabe disso aí. Se passou o limite, recorra, se alguém passou o limite, a vítima que recorra às leis que tratam dos crimes contra a honra. Isso aí já está previsto, desde sempre. Desde sempre. O Maluf era o ladrão. O Lula dizia que, antes de se reconciliar com o ex-presidente, dizia que o Sarney era o maior ladrão do Brasil. O Collor era ladrão. E ele, Lula, que é ladrão, não podia ser chamado na campanha passada de ladrão. O Elon Musk ele pegou 2 pontos, os pontos fraquíssimos do Supremo e dos que apoiam o Alexandre de Moraes. Primeiro, ele quis atribuir às empresas, ele quis atribuir o crime que ele não queria aparecer como responsável pela consumação. Isso, eu não proibi ninguém. Os punidos feriram normas de uso da empresa. Ao não conseguir isso aí, vai ser complicado ele encontrar algum álibi que justifique o que fez, porque ele não admite que praticou o tempo todo o que só tem um nome: censura. Censura. Quem apoia o Alexandre de Moraes é a favor da censura, sim. Não importa o nome que tenha. Nessa briga, eu acho que o Alexandre de Moraes conheceu o adversário errado. Vamos falar aqui as coisas como as coisas são. Ela é tão ignorante quanto o marido e não ocupa cargo nenhum. Tá? A minha mãe era mulher do prefeito, não era cargo. Nunca nomeou ninguém, nunca fez nada, nem viajar com isso. É igualzinho. Igualzinho. Você não vota na mulher do candidato, você vota no candidato. Senão, a gente teria o que tem que computar nessa relação histórica. E quantas primeiras damas aí a gente teve só com o Lula? 3, né? Porque não vamos, a gente tem que defender mulher aqui. Então, até prova em contrário, a mulher também é Rosemary Noronha. E ela ocupou meia, primeira dama, qualquer coisa. Mas era só 3. Ela, pelo menos, era mais discreta. A Marisa Letícia também. A Janja é o quê? Não foi eleita nada, não sabe nada e está lá discutindo o quê? A mulher, condição da mulher, tá a mesma coisa que eu viajar para discutir como é que é o homem. Igualzinho. Igualzinho. Esses temas, você vê que eles fazem deliberadamente, é uma coisa ambígua, vaga, que é para você não fazer nada, vai fazer compra mesmo. É isso, está passeando. Agora, não fornecer informações já é uma confissão. Já é uma confissão, porque você poderia dar um exemplo de respeito pelo dinheiro público, está apresentando contas. Olha aqui, ó, paguei o que eu tinha de pagar, o que foi oficial. Aliás, não tem nada que possa ser oficial, não tem cargo. Mas, enfim, vai pela segunda vez, está lá de novo a comitiva brasileira, que sempre vai envergonhar as aparições do presidente brasileiro na ONU. Vamos botar na cabeça o seguinte: o Brasil, pela situação econômica histórica e pelas condições geopolíticas, não é um país cuja opinião seja decisiva no mundo. Nunca fomos. Ser patriota não é ser bobo. Eu gosto muito do Brasil, gosto de ser brasileiro, mas você não tem a importância de certas nações que, por N motivos, aí se desenvolveram mais, são mais ricas, mais importantes pela localização, etc, etc. Todo presidente brasileiro, porque é um dos que é quem abre, né, a Assembleia Geral da ONU, graças a isso, é um costume, se eu não estou enganado, é uma homenagem ao Brasil desde a presidência do Oswaldo Aranha, né, quando ele anunciou a criação de Israel, que seriam 2 estados, os palestinos não aceitaram o cumprimento da proposta. Isso aí é detalhe. Mas é uma homenagem ao Brasil, é uma coisa simbólica. O Lula, ele quer falar mais de 5 minutos, por quê? Porque ele acha que é o cara. Ele acha mesmo que o Brasil voltou, que ele é um cara respeitado e ouvido. Tá aí. Não tinha nenhum chefe de Estado importante, pelo menos lá.
ele ultrapassa o tempo como o Iêmen Serra Leoa. É o vereador chato do comício, cansei de ver, que a gente ficava falando, já deu, e ele continua. Eu gostei muito do estilo do presidente. Muito obrigado, lá no meio do discurso, muito obrigado ao presidente do Estado do Brasil e tal, e ponto, acabou. Não tem mais o que falar, ficaram ouvindo lá alguma coisa, como lembrou o Silvio aqui, ficou o Celso Amorim, né? Sei lá o que ele estava ouvindo, podia ser música. E como é o sistema eletrônico, eu suponho que os intérpretes pararam também de traduzir. Também pararam, porque já estão noutra. Exatamente, já tá, acabou, cortou o som. Ele vai lá para falar do Sul Global e acha que vai mudar alguma coisa quando ele perdeu todas as oportunidades e, como um país importante na América, por exemplo, falar coisas sensatas sobre conflitos em outros lugares, sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, por exemplo, e, sobretudo, perdeu a oportunidade de agir dignamente em relação à Venezuela, que passou a ser um país acompanhado de perto pelo mundo, porque praticou a fraude mais cafajeste, assassina da história. Quando o mundo presta atenção, o Lula aproveita esse negócio para falar bobagem. Então, antes que a Paula me corte aqui também como presidente da ONU, eu só vou dizer o seguinte: o Lula, que devia se botar no lugar dele, aprender alguma coisa, dar as informações que interessam, quanto custou a viagem da patroa, por exemplo, e parar de falar bobagem em nosso nome. Ele não fala em nome de ninguém aqui, mas fala em nome do Brasil, tá? Porque houve um equívoco eleitoral. Ele não me representa em nada, vai representar o Brasil. É uma vergonha ter um presidente desse falando bobagem e tendo o som do telefone, do microfone, merecidamente. Queria mostrar para toda a população brasileira o ministro Barroso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vamos lá. Já achei aqui já, gente. Paciência. O ministro Barroso aqui, ó, há uns tempos atrás, hoje ele é presidente do STF, né? Ele falou isso aqui, ó. Então, quer só refrescar a memória do presidente do STF hoje, o ministro Barroso. Olha isso aqui, ó. Aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Olha. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Vocês escutaram aqui, né, quem estava falando, né? É o ministro Barroso, que é o atual presidente do STF. Então, eu queria que ele pudesse questionar o ministro Toffoli, porque o ministro Toffoli vem fazendo isso aqui, gente, olha aqui, ó, de Odebrecht a Cabral, decisões de Toffoli no STF favorecem 115 alvos da Lava Jato em um ano. Eu queria muito estar de frente para vocês dois, para poder fazer esse questionamento, para você, ministro Barroso, poder questionar o Toffoli, porque você falou isso tudo aqui, e agora você vai ficar do lado do ministro Toffoli? Tem mais aqui, ó, Toffoli suspende multas de quase 9 bilhões da antiga Odebrecht e autoriza acordo. Ó, tem mais aqui também, gente, aqui, ó, Toffoli suspende multa de mais de 10 bilhões de acordo para JIF. E aí, ministro Barroso? Eu queria tanto poder estar do... Só para terminar, eu queria tanto estar do lado
sabe, do ministro Toffoli e também do Barroso, para poder colocar um de frente para o outro e mostrar essa fala do ministro Barroso e para poder o ministro Barroso questionar o Toffoli e perguntar para Vossa Excelência, ministro Barroso, se você concorda com essas decisões aqui do Toffoli. Eu quero falar aqui, eu queria muito poder falar olhando nos olhos de vocês. Eu não tenho medo. Eu estou aqui para defender a população brasileira, eu estou aqui para fazer o que é certo, o que é justo, e todas as vezes que precisar de subir nessa tribuna aqui, para tocar nessa ferida, para apontar o dedo, eu vou fazer isso aqui. O Brasil não aceita isso mais, não. Eu entrei aqui para fazer totalmente diferente, porque quando eu estava de fora, e eu tinha que ficar assistindo televisão, jornal, ficava vendo essa patifaria que aconteceu no Brasil aqui, era todo dia escândalo em cima de escândalo, era roubalheira, desvio de dinheiro, e eu entrei aqui para fazer diferente. Aí eu estou aqui agora, eu vejo o ministro Toffoli fazendo essas ações aqui. Está fácil demais para esse povo. Que exemplo vocês querem dar para a população brasileira? Pode fazer o que fazer, que depois a gente vem cá e perdoa? É assim que vocês vão fazer? Pois todas as vezes que precisar de estar aqui para tocar nessa ferida, eu vou tocar. Eu posso até não conseguir resolver tudo, porque não depende de mim. Eu posso até não mudar esse sistema, mas o sistema também nunca vai me mudar. E eu quero só dar um recado para vocês. Se ficarem com raiva de mim, pode dormir, vai orar que vai passar. Porque eu vou continuar aqui até meu último dia de meu mandato. Muito obrigado, senhor. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar um like, comentar o que achou e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que vai curtir. E se ainda não é inscrito, aproveite agora para clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Valeu!